Olá, eu sou Aldenor Pimentel, o assunto é gestão e como parte da cobertura que a rádio e a TV Universitária têm feito sobre coronavírus em Roraima, nós recebemos agora em estúdio o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima, professor Gilson Costa. Seja bem-vindo. Professor, primeiro falando em extensão, este programa é uma ação de extensão do projeto Jornalismo contra o Novo Coronavírus. Professor, com a crise sanitária de Covid-19, quais são as adequações feitas em relação às bolsas dos alunos da Universidade Federal? Bom dia, Aldenor. Bom dia, caros ouvintes. Bem, a gente tem várias ações voltadas para essa questão, tanto do Covid, como ações voltadas para dar continuidade à questão do andamento das atividades que acontecem normalmente na universidade. Precisamente em relação ao Covid, a gente tem um programa que foi criado com o objetivo principal de dar uma atenção a esse momento que a gente está passando. Porque a ideia é que utilizar um recurso que veio do MEC exatamente para essa questão voltada à pandemia, e pensamos em pegar os projetos interessados a trabalhar em atenção a esse momento, só que se a gente fizesse isso, a gente iria criar além de vários projetos, vários editais, porque houve com esse recurso para pagamento de bolsas, a gente só pode pagar bolsas se tiver o edital. Então, seria, assim, nesse momento, muito complicado para a pessoa, além de elaborar o projeto, ele ter que pensar também no edital. Então, a PRAE, ela acabou criando um programa, que esse programa serviu de suporte para esses projetos. Então, tivemos 23 projetos, esses projetos foram vinculados a esse programa, e aí a gente criou apenas um edital para o programa, e esse programa atendeu a todos os projetos, onde tivemos aí 70 bolsistas que trabalharam nesses 23 projetos. Esse é o programa que o senhor se refere ao UFRR no apoio ao enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus. O senhor poderia falar, de modo geral, sobre quais são as linhas de atuação dos projetos que foram selecionados para fazerem parte do programa? Veja só, a gente, na hora que a gente pensou nesse programa, dentro das linhas de extensão, aí a gente tem várias linhas. Então, a gente não poderia deixar isso muito aberto, senão entraria projetos que não estariam voltados diretamente para essa questão da pandemia. Então, a gente pensou, por exemplo, na questão tecnológica. A questão tecnológica, naturalmente, está no contexto, questão de endemias e pandemias está no contexto, a questão da saúde, a questão da educação mesmo, da capacitação de professores. Porque a gente pensou que, diante dessa situação, talvez fosse necessário a questão do ensino remoto, que é o que está em discussão. Então, também nessa linha entrou a questão da formação de professores, de forma que a gente pudesse meio que direcioná-los para trabalhar numa questão tecnológica, que em breve isso deve acontecer. Certo. Bom, o senhor já falou sobre as bolsas que foram criadas para alunos da universidade dentro desse programa. Você poderia falar, então, quais são as outras bolsas e auxílios que existem atualmente na universidade? Sim. E antes de falar nessa questão dos auxílios e bolsas, é interessante a gente saber que são 3 fontes para o pagamento dessas bolsas. A mais importante, no sentido de volume de recursos, é através de um decreto que foi criado em 2010, inclusive agora no dia 19, esse decreto faz 10 anos, que é do PENAES, entendeu? Então,
Esse PENAS, ele libera um valor significativo de mais de 5 milhões para pagamento de bolsas e auxílios. Com esse recurso, a gente, de uma certa forma, fica meio limitado, porque só pode ser pago a alunos que de renda até um salário mínimo e meio, ou que sempre estudou em escolas públicas. Então, com esses recursos, a gente paga o auxílio alimentação, auxílio residência, o auxílio transporte. Inclusive, esses 3 auxílios a gente continua pagando. O transporte só recebe quem está no curso da área de saúde, que a gente tem vários alunos que continuam trabalhando. E as outras auxílios Benefícios. e bolsas, a gente meio que suspendeu. Na verdade, eu falei suspendeu, mas no sentido de que não abriu a bolsas, porque o que ocorre, a gente tem a bolsa de apoio ao pró-acadêmico, por exemplo. Então, no início, lá para o dia 17 de março, a 20 de março, foi onde houve aquele momento de que os alunos eles não iriam continuar trabalhando, até porque a gente tinha uma orientação. No entanto, esses alunos continuaram recebendo suas bolsas. Só que o edital de pagamento dessas bolsas, ele foi até maio. Então, depois disso, não foi possível a gente criar um novo edital, até porque é bolsa, e aí os órgãos fiscalizadores eles não iriam concordar com isso, até porque, sendo bolsa, o aluno tem que mandar para a gente uma frequência. Então, não teria como ter essa frequência. E aí, para não prejudicar alguns alunos, uma ação que a gente teve foi: o aluno que recebia R$ 250 de alimentação, a gente dobrou esse valor, ele passou para R$ 500, e aí a gente continua pagando. Então, a alimentação, a residência, que é o Vale Moradia, a gente não tem como suspender esses benefícios. Certo, professor. Eu estou conversando com o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima, professor Gilson Costa. Professor, falando em bolsas, existe previsão de abertura de novos editais? Sim. Recentemente foi criado no CEP vários grupos de trabalho. E, dentre esses grupos de trabalho, tem um que é voltado para a questão do apoio tecnológico. Eu estou esperando o resultado desse trabalho, desse levantamento. Certamente ocorrerá agora na primeira semana de agosto, porque, tendo essas informações, aí a gente vai ser mais preciso, mais objetivo em relação a ou questão de auxílios ou bolsas para atender os nossos alunos, agora já com uma demanda levantada por esse grupo de trabalho. Mas, certamente, a gente vai ter um auxílio emergencial, isso eu acho bem provável, a questão de um auxílio inclusão digital, a gente vem trabalhando nisso, e tem também a bolsa de iniciação à pesquisa, que o que é que a gente está fazendo para não perder tempo depois dessas informações? A gente já criou a minuta desses editais, entendeu? Então, está basicamente esperando o resultado dessa pesquisa para a gente lançar esses editais. E a gente, nesse momento, está sendo muito difícil chegar a uma conclusão assim bem precisa, porque, por exemplo, em relação ao restaurante universitário, a gente tem um recurso, que é um recurso que vem do PENAS, que a gente paga essa alimentação. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar com esse restaurante ou não? Então, definitivamente, a gente não tem parâmetro para saber se a gente vai ter o restaurante até o final do ano, ou seja, será que a gente vai ter aula presencial? Então, está muito complicado a gente chegar a uma conclusão precisa. E por que isso é preocupante? É preocupante porque a gente tem que administrar um recurso, e aí, na hora de fazer esse planejamento, você tem que pensar,
Na possibilidade do restaurante, aí você faz uma conta. Se não tiver o restaurante, você remaneja esse recurso para pagamento, por exemplo, de um auxílio emergencial. Mas qualquer movimento que a gente fizer agora, a gente pode, talvez até o final do ano, ter um resultado assim bem complicado. E aí a gente está preocupado com isso, tem que fazer esses ajustes, mas vamos ver. Agora, nesse momento, infelizmente, a gente não tem como desenhar o cenário e trabalhar em cima de um resultado que esse resultado de hoje funcione até o final do ano, porque tem mudanças aí que, infelizmente, a gente não está conseguindo controlar. Sim. E uma projeção com uma data mais definida, só será possível, então, após decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, está previsto para o dia 7 de agosto, correto? Sim. Eu sei de certeza que é nessa primeira semana. E eu estou falando isso porque imagine que amanhã o grupo, a comissão tenha um resultado, ela emite esse relatório, entendeu? Então, não necessariamente a gente teria que ir até esse prazo. A partir do momento que a comissão, porque ela tem um prazo máximo, então é nesse sentido. E aí a gente está, pelo menos, com o dever de casa feito no sentido de, dependendo do resultado, a gente já tem os encaminhamentos possíveis. Certo. O assunto é gestão e nós estamos conversando agora com o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão, professor Gilson Costa, da Universidade Federal de Roraima. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco voltamos.